Os irmãos ouviram algumas vezes a menção sobre o Espírito Santo e nós fazemos isso, obviamente, todos os domingos, não é? Em nossos cultos. Mas hoje no calendário cristão é o domingo de Pentecostes. E nessa última quarta-feira a Aliança Batista Mundial começou uma conclamação aos batistas de todo o mundo para que se encerrassem hoje, no domingo de Pentecostes, um apelo e uma chamada dos batistas de todo o mundo em relação à necessidade de um reavivamento. Um reavivamento bíblico, autêntico, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, porque esse muda a vida, muda cidades, muda a história, muda a política, não é? E nós entendemos que, como povo de Deus, essa é a nossa participação maior nesta sociedade, para que aquilo que façamos leve as pessoas a glorificar a Deus. Por isso nós cantamos o primeiro hino falando sobre o Espírito Santo. Nos momentos do Ineto também houve um corinho específico, né, sobre o Espírito Santo, e o nosso ministro de música trouxe também essas considerações. Nós não somos presos a esse calendário, mas há datas, irmãos, que não são datas específicas de específicas denominações. São datas de todo o cristianismo, e o domingo de Pentecostes é um deles, né? E, por exemplo, como eu acabei de dizer, a Aliança Batista Mundial observa essas celebrações e pede que as igrejas que fazem parte, né, das uniões e convenções ligadas à aliança também participem. E, por sinal, a nossa igreja faz parte da Aliança Mundial como igreja local, né? Não sei se a outra igreja aqui no Brasil eu não conheço, mas pelo menos a nossa não é só por causa da Convenção Batista Brasileira, que é membro da Aliança Batista Mundial, mas a nossa igreja, como igreja local, também é membro da Aliança Batista Mundial. Então, estendemos aqui a mensagem do nosso secretário-geral, pastor Elias Brown, que é o secretário-geral da Aliança Batista Mundial, e que, em nome dos batistas, né, fez a partir dessa semana essa conclamação mais do que necessária. Nesses dias de tanta confusão, de tantas mudanças dentro da igreja, é preciso a autenticidade do Espírito Santo de Deus. Quero mencionar aqui o culto dos adolescentes de ontem. Foi o primeiro culto que os adolescentes fizeram. Eles têm participado do culto da juventude, mas ontem foi o culto só deles, não é? Sob o tema Deus não despreza os pequenos começos. Ontem foi até um bom começo, né? Não tão pequeno, mas foi um bom começo. Que Deus possa abençoar a liderança dos adolescentes e os nossos adolescentes. Quero agradecer a iniciativa do pastor João, pastor de famílias da nossa igreja, para que nesse mês da família, entre outras programações, não é, que nós tivemos e ainda estamos tendo, a feitura desses vídeos que o pastor Flávio tem trazido para nós, mensagens sobre família, e o pastor João hoje encerrou, não é? O dia 31 encerra todo esse tipo de programação. Quero agradecer o pastor Flávio, ele tem se colocado nas mãos do Senhor, tem trazido palavras abençoadoras, né? Falei hoje com ele que eu sento lá no meu gabinete, fico na cadeira e deixo ele falar, e vou só me deixando levar, né? De repente eu estou envolvido pelo que ele está falando. É muito bom, graças a Deus, que Deus tem separado pessoas, e ele tem sido muito feliz nas reflexões que tem trazido sobre família. Mas foi iniciativa do pastor João, né? Que é o nosso ministro de família, e tem preocupação e tem cuidado, né, desse aspecto, e que Deus possa abençoar os irmãos, né, nessa atividade e nesse ministério. Também tem um acampamento, né? Acampamento para toda a igreja, organizado pelos adolescentes e pelos jovens. É o de carnaval? É o carnaval? Ah, é o acampamento de carnaval. É os antigos retiros, que depois mudou para recesso, e agora é acampamento. Pois é. Vai mudando o nome, porque retiro não tem nada a ver. Então, só que é para toda a igreja, não é só para a juventude, né? A princípio começou com a juventude, mas estão abrindo vagas também para os irmãos menos jovens. Inscrição lá embaixo. Tudo bem, valeu, Hélio. Vamos compartilhar, meus amados, do texto que está no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 11, vamos ler dos versículos 1 a 9. Eu quero reparar aqui, a nossa igreja canta de uma porção de maneiras diferentes, e havia um grupo lá de adolescentes nesse último hino, lá em cima, né, fazendo uma coreografia, e eu dando graças a Deus que eles não estavam próximos aqui da galeria, porque eles poderiam cair aqui. A empolgação era muita, né?
O Miguel estava no meio. O Miguel é um menino que a gente tem maravilhoso aí, mas o que ele já fez, eu acabei passando a chamá-lo de Arcanjo Miguel, porque eu vou lhe contar uma coisa. Só Deus mesmo para guardar. A influência do Miguel que veio. Ah, tá bom. Pois é. A do Miguel lá embaixo, sim. Em Angola é verdade. São alegres mesmo. Mas parabéns, adolescentes. Tá bom. É bom se deixar envolver, não é? Mas com cuidado, tá bom? Gênesis 11, de 1 a 9. Pedir a ajuda da mídia, não é? Para fazermos a leitura. Quantos trouxeram suas Bíblias? Livro. Isso. Oh, que coisa bonita isso nessa igreja, não é? Pelo menos quando eu deixar o pastorado, se eu conseguir, os irmãos traziam a Bíblia. Então vamos ler juntos? No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Cadê o resto? Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Shinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Verso 9 também. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Manos e irmãos, este texto sempre me fascinou e me intrigou. Me fascina e me intriga. Eu já usei em casamentos, eu já usei em um dos nossos cultos mais de uma vez, mas eu tomo a liberdade de voltar a ele porque ele continua extremamente atual. Quando se pode observar como a história dos absurdos humanos nunca deixou de ser contada e recontada. Hoje, em linguagem contemporânea, nós continuamos a testemunhar a história dos absurdos humanos. Para o amante de coisas e da história antiga, nada mais atraente do que uma cidade em ruínas, especialmente se ela está entre aquelas que tiveram importância na chamada cultura e história universais. Os que podem, por exemplo, fazer turismo no Oriente Médio, quedam-se fascinados ante as ruínas daquelas antigas metrópoles que exerceram grande influência, mas que hoje são tão somente ruínas. A cidade de Éfeso, por exemplo, é um bom exemplo de uma cidade que foi muito influente em seu tempo, no seu tempo de apogeu, mas que hoje se constitui tão somente em ruínas. Ruínas históricas, é verdade, mas tão somente ruínas. Éfeso foi uma das cidades portuárias mais importantes do Império Romano. Ela foi um importante centro comercial e religioso. Nela se encontrava o famoso templo da deusa Diana, ou Artemis, ou Artemisa. As ruínas deste templo ainda mostram duas inscrições de louvor a Diana, uma escrita em grego e a outra em latim. Caire megali Artemis Ephesion, diz a inscrição grega. Ave magna Diana Ephesiorum, diz a inscrição em latim. Ambas dizendo, salve a grande Diana dos Efésios. Nós acabamos de ler um texto que sempre atraiu a atenção dos arqueólogos e apaixonados por ruínas antigas. A edificação inacabada de uma cidade e da sua famosa torre, que tem como principal característica o fato de explicar a origem das línguas, dos idiomas da humanidade. Tida por muitos tão somente como uma das muitas sagas,
ou lendas judaicas, durante muitos anos afirmou-se que Babel jamais havia existido. Mas hoje, baseados em descobertas arqueológicas, a construção dessa cidade e da sua torre já pode ser aceita como um fato histórico e assim como um dos feitos, dir-se-ia, assombrosos da humanidade. Embora não se possa identificar o local exato onde se começou a construir a famosa torre, o fato é que, baseados numa série de escavações e achados e reconstituições, a arqueologia pode demonstrar, através dos chamados zigurates, o fato de que construções antigas foram feitas seguindo um modelo anterior de algo que não pôde ser acabado. Para nós, a inacabada Torre de Babel. Que se diga também que a cidade deixada por terminar quando da confusão das línguas, seria depois reedificada e passaria a história com o nome de Babilônia. Mas ó insólito destino. Séculos e séculos após a tentativa frustrada de Babel, Babilônia se tornou na cidade capital de um dos mais poderosos impérios de todos os tempos, o Império Babilônico, mas ela foi destruída por um outro império, o Medo-Persa, e se tornou em ruínas e com um anátema, jamais será reconstruída. Os inimigos da Bíblia, no afã de tornarem sem efeito essa profecia, já tentaram várias vezes reconstruí-la, mas acabaram desistindo ou foram forçados a desistir. Alguns aqui ainda se lembram do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein. Ele governou o Iraque de 1979 a 2003, quando foi deposto por um conglomerado de forças internacionais liderados pelos Estados Unidos. 3 anos depois foi executado por decisão de um tribunal internacional de justiça por crimes contra a humanidade. Entre os fatos que se descobriu acerca de Saddam Hussein foi que os seus investimentos na região, com a finalidade de se reconstruir uma réplica da antiga Babilônia para fins turísticos, se dizia, na verdade estava escondendo um dos seus projetos, de um dia deslocar para esta réplica a capital do Iraque e assim reerguer o Império Babilônico, um dos seus sonhos megalomaníacos. A Torre de Babel começou a ser erguida em meio da cidade do mesmo nome, segundo as ruínas encontradas pelos arqueólogos. Eles podem explicar que a mesma era uma espécie de observatório astrológico, parte de um templo religioso onde as divindades sumerianas eram adoradas. A ideia de uma torre tinha a ver também com o temor de novamente o dilúvio acontecer. Uma torre, então, que chegasse ao céu e que, assim, servisse de abrigo aos nomes dos poderosos da época, porque então poderiam, criam eles, né, serem então salvaguardados. É natural, é perfeitamente compreensível que, à luz do conhecimento que nós temos hoje, a construção de uma torre chegando ao céu é tão somente uma grande tolice. Uma ideia tão louca quanto a crença de alguns de que a terra é plana. Mas as palavras da Bíblia de que Deus disse, desçamos e confundamos os seres humanos, ou nada haverá que eles não possam fazer, revelam-nos que a construção da Torre de Babel era uma realização da astúcia e vaidade humanas, e a confusão estabelecida entre eles por Deus tornou-se numa espécie de juízo divino contra o orgulho, contra a vaidade humana. Apesar da Torre de Babel ter sido edificada entre os anos 2220 a 2140 a.C., as suas lições em relação às pretensões humanas, quando os seres humanos, por seus próprios meios, querem ou procuram alcançar o céu, atravessam os séculos e nos alcançam e chegam até nós aqui hoje. Sabe-se, mudaram-se os métodos de construção, mas não mudaram os seres humanos. Eu gostaria então de lhes falar sobre as lições dessa torre inacabada. E a primeira delas é a de que eles queriam alcançar algo que sempre foi o sonho dos seres humanos em todos os tempos: o céu. O céu sempre foi algo desejado pelo ser humano. As alturas, né, com seus mistérios, o espaço, com seus segredos, sempre atraíram e atraem a raça humana.
A lua mística de outrora, parecida com queijo, de há muito já foi pisada, não é? Pelos seres humanos que não descobriram lá lunáticos, que, ao que tudo indica, é uma especialidade da Terra. Lunáticos não existem na Lua, mas existem na Terra. Muito menos não encontraram nenhum São Jorge montado num dragão, ou combatendo um dragão. Aliás, em 1969, quando o primeiro astronauta pisou o solo lunar, a única previsão do que se acharia lá mais acertada foi a de uma tribo de índios dos Estados Unidos. Perguntados por um repórter da época o que havia na Lua, o que eles achavam que seria encontrado na Lua, o mais velho dos índios disse logo: mosquitos. Lá não tem mosquitos. Tenho certeza que é isso. Acertou em cheio. Não tem mesmo mosquitos. Se alguém diz que lugar bom porque não tem mosquitos, não precisa ir para a Lua para isso. Aliás, na República da Islândia, um país da Escandinávia com 348 mil habitantes, não existem baratas, não existem formigas, não existem moscas e nem mosquitos. E a explicação é que num país onde no verão a temperatura máxima é de 14 graus, esses insetos não aguentam o frio. Mas voltemos à Lua para dizermos que a conquista da Lua hoje é uma realidade obsoleta. Os passos do ser humano se tornam cada vez mais gigantescos, cada vez maiores em termos especiais, mas a palavra de Deus já tem um aviso sobre isso. Está lá no versículo 4 do único capítulo do livro de Obadias: ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Podem fazer cidades em Marte ou aonde vocês quiserem, porque quando tiver que serem derrubados, vão ser derrubados. Mas se o espaço físico o ser humano almeja conquistar, como se mostram nos filmes do tipo Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas, os seres humanos imaginam mergulhar nas galáxias do espaço espiritual. Esse ser humano também tenta, nesse espaço espiritual, nessas galáxias espiritual, as suas conquistas. Hoje, entre os 8 bilhões e 40 milhões de pessoas que formam a população do mundo, existem milhões querendo tocar o céu, querendo alcançar Deus, erguendo para isso também as suas torres de Babel. São milhões e milhões que trabalham filosofias, crenças que buscam posições que se tornarão mais hoje, mais amanhã, em construções semelhantes à Torre de Babel, em confusão total. E isso me leva a lhes falar sobre a segunda das lições dessa torre inacabada, porque se a primeira delas é a de que sempre foi o sonho dos seres humanos em todos os tempos alcançar o céu, a segunda lição é de que esses seres humanos erroneamente pensam poder alcançar o céu pelos seus próprios esforços. É interessante notar que a Bíblia nos diz, que a cidade de Babel começou a ser edificada por um grupo de pessoas que havia deixado um determinado lugar procurando um outro onde pudessem executar os seus planos. E aí a Bíblia diz, ela conta que eles acharam um vale na terra de Siriar. A ideia era de se fixarem todos juntos numa mesma região, mas esse não era o plano de Deus. Era preciso povoar a terra. Existem nos dias atuais milhões de pessoas vivendo em busca de alguma coisa que eles possam satisfazer a uma série de exigências interiores. Eles fazem a si mesmos para que possam ser conduzidos a algum lugar onde possam descansar as suas almas e corações atribulados. E nos diz a palavra de Deus que, achado o lugar adequado, os edificadores da nossa narração tomaram uma decisão: edifiquemos nós uma cidade e mais uma torre, cujo cume toque nos céus. Esse quadro, então, me transporta a esses milhares e milhares de homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e incultos, em busca de alguma coisa que lhes possa fazer tocar os céus, alcançarem a Deus. Porque essas pessoas já descobriram que sem isso, sem Deus, a vida não tem sentido, é pura ilusão, é insegurança completa. Sabe, os edificadores de Babel temiam um novo dilúvio sobre a terra e por isso queriam construir algo seguro, alguma coisa segura.
temiam a repetição do juízo do céu e queriam escapar ao mesmo. São como muitos e muitos hoje. Como os de Babel, podem-se constatar que esses milhões também chegam de repente a um determinado lugar do qual dizem: aqui nós podemos encontrar aquilo que nós procuramos. Nesse lugar há para nós a mensagem que nós procuramos, a religião que nós procuramos. Daí os milhares de templos, representando a milhares de religiões espalhadas por esse mundo afora, onde milhões ansiando por sossego em seus corações, em suas almas, são ensinados a tomar a mesma decisão dos da Torre de Babel. Edifiquemos, construamos algo que nos leve até o céu. E quando uma decisão como esta é tomada, o caminho que se vai seguir é o caminho da confusão espiritual. É o caminho da desgraça espiritual que está no se pensar, no se acreditar que Deus pode ser alcançado pelos esforços humanos, por obras humanas, por merecimentos humanos. E aí de novo se tenta erguer a Torre de Babel. Por exemplo, a Torre de Babel da caridade, porque essa caridade é então feita com o intuito de merecer de Deus a redenção, é uma espécie de compra de favor de Deus. Eu me torno caridoso, eu faço bondade, eu ajudo os pobres e aí Deus me dá a salvação, me abençoa. Nós somos salvos para as boas obras. Não é possível que alguém salvo fique indiferente à vida dos que sofrem, à tragédia dos que são oprimidos. É inconcebível pensar nisso, mas nós não fazemos isso para sermos salvos. Nós nos envolvemos e queremos, como igreja, por exemplo, ajudar sempre que podemos a estender as mãos àqueles que carentes nos procuram, do pão, material, de roupas, e nós queremos ajudá-los não por causa de acharmos que com isso estamos fazendo um favor a Deus, mas por causa do favor que Deus nos fez. Em nos dar Jesus Cristo, isso transformou a nossa mente e o nosso coração, e é assim que deve ser. Não deve ser feito para, em troca disso, eu melhorar a minha vida, a minha alma e morrer, e na próxima vez que eu viver, segundo os que creem na reencarnação, poder voltar melhor, porque eu fiz bastante obras boas e aí nessa nova vida eu tenho que fazer mais ainda até chegar um final para isso. Da Torre de Babel da penitência, por exemplo, esta passa a ser a tentativa do ser humano para apagar o seu pecado. Existe a Torre de Babel das obrigações religiosas, porque esta é o uso da religião não para o culto a Deus, não para o louvor a Deus, mas sim como uma forma de sacrificar-se como ser humano, de me fazer merecedor do que eu não posso merecer, que é a salvação. Verdade. Se quisermos o sossego para as nossas almas, nós precisamos sim alcançar o céu, nós precisamos sim chegar até Deus, mas Deus já proveu a maneira disso acontecer. Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é a resposta de Deus ao nosso desejo, à nossa necessidade de alcançarmos o céu, de fugirmos a um destino insólito, trágico. Como uma torre divina, uma cruz, um dia foi erguida no topo da história e nela Jesus Cristo foi colocado para que assim eu e você pudéssemos receber o favor de Deus, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Perdão que significa um preço impagável por qualquer um de nós, mas que foi pago naquela cruz pelo sacrifício do Senhor Jesus. Não é a mesma questão de se estar frequentando uma boa religião, de se estar fazendo parte de uma crença elogiável, de ser membro de uma igreja poderosa, porque se nesta religião Jesus Cristo não for o centro, não for a causa, não for a razão,
por muito grande que seja a ideia desta religião e por mais importantes que sejam o ensino da mesma, se desta crença Jesus não for a causa, não for a razão, não for o motivo, se dessa igreja Jesus não for o motivo dela se reunir, dela existir, tal religião, tal crença, tal igreja não passam de uma torre de Babel. Pode até parecer que vai chegar ao céu, mas não vai. Vai terminar em confusão total. E isso me faz falar então sobre a terceira das lições dessa torre inacabada. Se a primeira delas é a de que sempre foi o sonho dos seres humanos em todos os tempos, alcançar o céu, e a segunda é de que esses seres humanos erroneamente pensam alcançar o céu pelo esforço próprio, a terceira tem... A terceira lição é então enfatizar Jesus Cristo, destacar Jesus Cristo como a única maneira de se alcançar o céu. Não tem outra saída. Nimrod, ao que tudo indica, esse é o nome do fundador e do primeiro rei de Babel, segundo Gênesis 10:10. Nimrod e seus seguidores, então, nos diz a Bíblia, tinham ao edificar a cidade e a torre uma razoável preocupação. Vamos construir uma cidade e vamos fazer uma torre que alcance os céus, então o nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra. Era uma preocupação com uma designação, uma espécie de paternidade. Eles queriam títulos, eles queriam um nome que lhes garantisse o futuro, segurança e sossego, que lhes assegurasse chegar ao céu. E Babel seria esse nome, mas não há outro nome. Não há outro nome que nos assegure a mais perfeita das paternidades, que é ter Deus como Pai, que não o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome que nos assegure o futuro, quando então teremos a mais perfeita segurança, o mais completo sossego, a participação do céu, que não o nome de Jesus. Sem esse nome não chegamos ao céu, nunca chegaremos. É Ele, Jesus, quem já impede nessa vida insegura e desassossegada que nos tornemos em confusão, por causa da sua presença conosco em nossa caminhada, quando fazemos dele o Senhor de nossas vidas, e aí nos tornamos em morada do seu Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Cristo. E hoje então, segundo o calendário, já que estamos no domingo de Pentecostes, lembremos-nos de que sem o Espírito Santo nós não somos convencidos dos nossos pecados, não somos consolados das tragédias que nos cercam, porque Ele é o Consolador, mas o Espírito Santo só faz morada em mim e em você se Jesus Cristo tiver sido recebido como Senhor e Salvador absoluto da minha vida, das minhas convicções, da minha devoção. E Jesus nos convida dizendo: venham a mim cansados, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nos escreveu Mateus 11, 28, 30, nos trazendo esta palavra de Jesus. Isso é sobremaneiramente importante, queridos. O nome de Jesus, como resposta às necessidades da nossa alma, que acabam se tornando também nas nossas necessidades físicas, porque quando a alma está doente, o físico também está doente. Há menos de 2 anos morria o arcebispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz de 1984, graças à sua luta contra o famigerado regime racista que então governava a África do Sul. Tutu disse bastante coisas aproveitáveis, mas esse famoso e respeitado prelado, considerado como um dos maiores líderes cristãos da atualidade, disse num sermão em 2006 que Jesus não é cristão e que nós, os cristãos, não deveríamos tentar fazer com os que não cristãos se tornassem cristãos. Sabe, sem dúvida, o prelado anglicano, quando disse isso, estava dizendo uma bobagem enorme.
prêmios Nobéis também falam bobagens. Friedrich Nietzsche, o famoso e debochado filósofo ateu, filho de um pastor luterano, ele disse: o único cristão verdadeiro que existiu foi crucificado. Mark Twain, que morreu em 1910, famoso escritor e jornalista decepcionado com os cristãos, uma vez disse: se há uma coisa que Jesus não seria se estivesse vivendo hoje conosco, seria ser cristão. Ele não seria cristão. Mas querem saber? Isso tudo é de uma superficialidade absurda, porque há uma lista enorme com nomes e histórias de homens e mulheres que são exemplos magníficos de vida para nós todos, que fizeram diferenças exatamente por serem cristãos, por serem seguidores de Jesus Cristo. Semana passada nós ficamos felizes com a notícia de que os terroristas da Al-Qaeda libertaram o Dr. Ken Elliott, que foi feito refém por militantes desse grupo terrorista em Burkina Faso, no ano de 2016, que os nossos missionários estavam lá, a família missionária da nossa igreja já estava lá, e eu me lembro que na época eles falaram comigo da tristeza do coração deles, do sequestro desse homem de Deus, desse médico que vivia pelos pobres daquele país. Eles levaram a sua esposa, mas 3 meses depois ela foi solta, mas ele ficou durante todo esse tempo, desde 2016. Ele ficou com ele e ninguém sabia, ninguém tinha informações, a ideia de que provavelmente ele estava morto, ele já não era novo, ele já é bem idoso, né? Mas, meus amados, como foi bom vê-lo pela mídia, retornando a sua esposa e retornando à Austrália, país onde ele nasceu, e dizendo: não, agora eu vou passar um tempo para me recuperar do que eu passei. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: vale a pena servir Jesus. Quase que querendo dizer, se tivesse que passar de novo, eu passaria, pelo que eu passei. Dizer então, irmão, que não se deve atrair pessoas de outros credos para seguirem Jesus é uma tolice enorme e uma irresponsabilidade sem tamanho. Pessoas que se dizem cristãs e dizem isso porque não sabem o que é ser cristãs. Se identificam até como, mas não sabem realmente o que é ser cristãs. Não, nós não temos que tornar as pessoas não cristãs em cristãos como se isso fosse tão somente uma troca de religião. Não é uma troca de religião. Mas nós não podemos deixar de anunciar, de dizer a todas as pessoas que elas precisam se tornar seguidoras de Jesus Cristo, não como seguidoras de um líder político, de uma grande ideia, de um grande religioso, mas seguidoras dele, como ele se apresentou quando nos disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim. Fora de Jesus, quer gostem ou não as pessoas, todas as tentativas de se chegar ao céu, de se alcançar a Deus, são como a Torre de Babel, não vão chegar ao fim, tornar-se-ão em confusão. A construção inacabada de Babel foi um fato curioso. A sua colocação nas Sagradas Escrituras não se prende apenas ao fato de ser ela apontada como o início do fenômeno que iria produzir hoje as quase 14 mil línguas e 30 mil dialetos que são falados no mundo. A sua colocação se prende também ao fato de que é preciso aprender que tudo que nós, seres humanos, que tudo que nós façamos em busca de Deus, em busca de segurança, em busca da paz, da liberdade da alma, por meios que não são os meios dados por Deus e que se resumem e se estabelecem em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele proveu o perdão dos nossos pecados, vai acabar em confusão. E o pior é que às vezes acaba em confusão no seu último dia de vida, no seu momento final de vida, quando você descobre toda a confusão que lhe acompanhou durante todo esse tempo, e aí já não há mais nada o que fazer. É irônico, mas é real.
A palavra Babel significava portais do céu. Mas com o que aconteceu, ela passou a significar confusão. Só em Jesus Cristo é que o verdadeiro portal dos céus pode ser atravessado. Você já tem convicção de que quando você deixar esta vida, você estará atravessando o portal do céu e estará sendo recebido pelos anjos do Senhor, na chamada parábola do rico e Lázaro, na verdade na história, né? Do rico e Lázaro, o Senhor fala dos anjos que vieram receber a Lázaro. Por isso nós deduzimos também que é isso que acontece quando nós morremos como salvos e salvas em Jesus. Os anjos nos vêm receber. Não é para fazer o que esse pessoal que se preocupa demais com o demônio e ficam inventando histórias e conhecem cheiro do diabo, o nome de não sei de quê, e ficam dizendo que os anjos vêm para que Satanás não faça a sua última tentativa de nos pegar. Conversa fiada. Quando você recebe Jesus, já acabou, meu filho. Você está garantido para toda a eternidade. Os anjos vêm para fazer um comitê de recepção mesmo. É porque a festa vai ser boa. Entendeu? E para sempre. É isso que nós cremos, ensinamos e confessamos. Você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está ao alcance da nossa internet, você também já fez a sua decisão ao lado de Jesus. Pense quanto isso é importante para a sua vida. É a decisão mais importante para a sua vida. Desde que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, na sua mente, que você possa então deixar que Ele lhe convença do que você precisa ser convencido. De que você é um pecador, de que a cruz aconteceu por sua causa. Eu de vez em quando repito isso, e tem pessoas que às vezes não gostam muito não, mas eu vou repetir de novo, porque eu me coloco no meio. Sabe quem matou Jesus? Eu matei Jesus, você matou Jesus. Não foram os judeus e romanos somente não, eu e você, nós matamos Jesus, por causa dos nossos pecados, mas Ele aceitou ser morto, para levar os nossos pecados sobre Ele, e ressuscitou para nos garantir que a nossa vida também será nova, diferente, porque Ele é o Senhor da vida. Vamos fechar, irmãos, os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças por alguns instantes. E eu convido a você que está conosco nesta noite, seja membro ou não de uma igreja evangélica, tem muitos evangélicos hoje que ainda não encontraram Jesus. Tem gente que nasce na igreja, vai crescendo, se batiza, começa a fazer parte da vida da igreja, mas não teve um encontro ainda, de fato, com Jesus. Há outros que chegam, gostam, se deixam convencer, mas nunca têm um encontro com Jesus, mesmo que se digam, às vezes convertidos. Você precisa olhar para dentro de você e perguntar se realmente Jesus Cristo já se tornou o Senhor e Salvador absoluto da sua vida. Ninguém mais, nenhum outro nome, nada mais, a não ser Jesus. Por mais antipático que isso seja nos dias de hoje, e vai se tornar cada vez mais antipático, esse tipo de afirmação, mas essa é a realidade do cristianismo de Jesus Cristo. Não é esse cristianismo estranho aí, que vive fazendo coisas absurdas, né? Onde uma igreja é a mesma igreja de dois países que estão em guerra e ela não consegue alterar a situação. Ucrânia e Rússia, a maior parte da população seguem a mesma igreja, mas esta igreja não consegue, por fim, esta guerra não consegue impedir que as autoridades de ambos os lados prossigam se matando como estão. Tem alguma coisa errada, não é? Nisso aí. Mas eu não estou falando disso porque não é uma igreja histórica, protestante ou evangélica. Estamos cheios de comunidades evangélicas ou protestantes ou evangélicas, mas que também não têm autoridade mais nenhuma de resolver nada. Porque estão acontecendo coisas dentro dela que as pessoas não estão tomando providências, a igreja está aceitando como o tal do nada a ver e assim vai levando, ferindo o coração de Jesus, como se tivéssemos o direito de fazer isso. Já que Ele nos chamou para ser dele, nós temos que aceitar
poder do Espírito de Deus sobre nós para nos mudar, para nos regenerar. Se você não veio a Jesus, vem agora, enquanto nós estamos orando, as pessoas estão de olhos fechados. Onde você estiver, aqui no templo, à esquerda, lá na galeria, manifeste com o sinal, levantando a mão, para que eu possa encaminhar pastores que possam lhe ajudar e conversar com você. Se você estiver pela internet, entre no nosso chat também e deixe uma possibilidade, como entrar em contato com você. Vou fazer o que sempre faço. Não vou insistir. Isso não é obra minha. É do Espírito de Deus. Mas eu quero que você pense, é importante que pense. Se você nunca veio a Cristo, vem agora. Não deixe para amanhã, para domingo que vem. Pode não haver amanhã e nem domingo que vem. Que Deus os abençoe. Que cada um que aqui esteve e está conosco nesta noite já tenha feito essa aceitação de Jesus. Se não fez, não pegue no sono hoje, querido, antes de resolver esse seu problema. Que Deus então nos abençoe a todos. Voltamos à direção ao casal, pastor Hélio e sua esposa.